Bom, boa tarde. Eu estou aqui com o presidente da AME Brasil, o Dr. Gilson Luiz Roberto, e o Dr. Marcos Ribeiro, presidente da AME São Paulo, né, gente? Eu queria aproveitar esse final de congresso que está aqui quase acabando, né, Dr. Gilson, para fazer um balanço com o senhor de como foi essa edição aqui do Espírito Santo. Olha, Cláudia, ela acho que passou a expectativa, ultrapassou toda a expectativa que nós tínhamos. Por ser um evento pós-pandemia, nós tínhamos sim algum receio, por ser só presencial, de ter um público que lotasse o auditório, e sucesso total, público. Tivemos quantos inscritos, doutor? 1.000, o salão para 1.000, né? Tem um pouquinho acima de 1.000, porque sempre está uma inscrições de última hora, o pessoal vem, Aham. né? Então, lotou, a todos os ingressos vendidos, os temas muito bons, o público adorou, né? Tem algum tema que o senhor gostaria de destacar que tenha É sido... difícil, né? Porque todos foram impactantes. Eu acho que essa ideia do Medinesp ter um leque, claro que o centro é bioética, mas a questão assim que envolve mediunidade, glândula pineal, neurofisiologia da mediunidade, doenças emocionais, pandemia, isolamento social, a questão do afeto, do amor. Eu acho que esse leque de informações é que dá essa riqueza, porque cada pessoa se identifica muitas vezes com uma temática a mais do que a outra. Então o Medinest ele consegue oferecer, né, temas muito amplos, bem diversificados, que vai agradar a todos. Então, se tu não quer, muitas vezes até a pessoa que está assistindo, ela fica até angustiada, porque o tema de uma sala é tão bom como o da outra sala e a pessoa tem que se dividir, escolher, né? Mas essa é a ideia, assim, de fornecer bastante material de reflexão, então já ficou um gostinho de quero mais, né? Muito bem. E você, Marquinhos, falou sobre gratidão. Hoje a gente teve a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a relação do amor e da gratidão como instrumentos terapêuticos, né? Isso tem sido cada vez mais estudado dentro de uma proposta que é a psiquiatria, a psicologia positiva, que justa realmente utilizar daquilo que ela considera como forças de caráter ou virtudes como instrumentos terapêuticos dentro da abordagem da psicoterapia de uma forma geral. Então, a gente tem percebido cada vez mais que tanto o amor como a gratidão, assim como a esperança, a humildade, o gosto pelo aprendizado e todas as outras forças que a gente trabalha com 24 forças dentro da psicologia positiva, são instrumentos que a gente pode incorporar enquanto estratégia terapêutica, seja no nosso cuidado profissional com os pacientes, mas também dentro do acolhimento fraterno, dentro da terapêutica da casa espírita, são instrumentos que a gente pode aplicar de uma forma fácil e muito efetiva no cuidado com aqueles que nos procuram diante de algum sofrimento ou de alguma questão pessoal. Gilson, você está no Medinesp desde o início, né? Desde o primeiro ou um pouquinho depois? Dos organiza pela AME Brasil desde o início. Tem viu que eles da AME de São Paulo, de ser fundado a AME Brasil, né? Mas depois da AME Brasil sendo fundado, sim. Como é que você vê a evolução do Congresso desde que ele foi criado? A gente, ele foi se tornando uma referência no Brasil e no exterior, como sendo realmente um evento em saúde e espiritualidade de maior amplitude e qualidade no mundo todo. E como as AMEs foram aumentando muito, nós fomos ampliando gradativamente o número de espaços para poder. Quantas anos são hoje? Estamos quase com 70 anos, né? Por Porque todo o Brasil. porque nós tínhamos mais, mas com a pandemia algumas fecharam, algumas em processo de formação ainda, né? Que a gente não contabiliza ainda. Então é em torno de 70 anos e aí foi ampliando muito, né, o número de anos. E para conseguir se apropriar de todas elas, dar espaço para todas elas, a gente foi aumentando o número de salões. Só que isso vai se tornando cada vez mais inviável pelo custo, né? Porque o número de inscrições é o número do salão principal, sim, que é a abertura e o encerramento. Uhum. E se tu contratar mais salas, o custo aumenta muito. E aí também não pode se torna muito produtivo, porque daí tem salas esvaziadas, porque tem um tema naquele mesmo momento que é muito interessante e acaba arrebanhando a maior parte do público. Então é uma estrutura muito grande para muitas vezes
o retorno não ser tão efetivo. Então, o que nós fizemos nesse MEDNESP? Uma coisa mais focada, né? Definimos os temas, em vez dos palestrantes darem o tema, como era antes, a AME Brasil definiu os temas que a gente achava mais importante, até para não ser muito repetitivo, porque muitas vezes nos congressos o palestrante repetia o tema, né? Embora o público fosse diferente. Então a gente focou mais dentro do tema proposto, que era a bioética e ciência, né? E tudo mais. E eu acho que funcionou muito bem. Então hoje esse nosso MEDNESP, ele serviu de laboratório, né, de análise dessa nova proposta. Eu acho que funcionou muito bem, Cláudia. A gente fazer uma coisa um pouquinho mais reduzida, o número de salas, né, talvez um público um pouquinho menor, mas que eu acho que consegue a gente ter um olhar um pouquinho mais assim, cuidadoso e mais assertivo com relação às temáticas de interesse ao nosso público. Né? E falando um pouco de pesquisa, né, a gente sabe que aconteceram algumas reuniões se falando o que daqui para frente tem que se buscar em pesquisa. Né? O que a gente tem hoje, Gilson, e como é que os próximos MEDNESPs vão caminhar? O que eles devem trazer? Não, a pesquisa é algo fundamental. Eu estava na palestra de capelania ali do Anicéfalo, ele estava mostrando a pesquisa que ele fez dos atendimentos de capelania, que ele publicou, e esse trabalho foi replicado, divulgado em vários países. Então, na verdade, é a AME e o Espiritismo está aparecendo através da pesquisa. E, ao mesmo tempo, a maneira de documentar, deixar registrado um trabalho que está sendo realizado de grande importância. E aqui eu entendo que a gente está falando de MEDNESP, Gilson, mas a obra da AME é muito fora muito além do MEDNESP. Sim, o MEDNESP, né? Ele é apenas uma amostragem muito pequenininha na rede de atuação que a AME faz, na área de solidariedade, de dependência química, de prevenção e promoção ao suicídio, de valorização à vida, de pesquisa. E essa área de pesquisa para nós é muito importante, porque nos abre o caminho para o diálogo com a academia e a validação da colaboração que o Espiritismo tem nesse campo de saúde e espiritualidade. Né? O que nós podemos oferecer nessa área da espiritualidade que possa ajudar os nossos pacientes? Desobsessão, passe, né, atendimento fraterno e tudo aquilo que as casas oferecem como uma forma de colaborar para a saúde das pessoas. Então, a pesquisa ela é muito importante por vários motivos, né? E nós fizemos uma atividade de reunir nesse MEDNESP alguns pesquisadores, colegas interessados que fazem pesquisa, que estão no meio acadêmico. Então, notícia de primeira mão para vocês aqui. Opa. Ano que vem, em São Paulo, teremos o primeiro encontro nacional de pesquisa em espiritualidade da AME Brasil. Olha que maravilha! Nós vamos aproveitar o Encontrame em São Paulo para fazer, embora o Encontrame ele envolve só aquela região, né? No caso do Encontrame de São Paulo, a região sudeste, mas esse seminário que vai ser feito lá, vai ser feito para todas as AMEs de todo o Brasil. Uma maneira da gente focar na pesquisa, dar um empurrão, né? A ideia é discutir pesquisa, o que já foi feito, o que tem que ser feito. Nós começamos agora a, vamos dizer, fazer um movimento maior. A ideia é riscar o fósforo, fazer a coisa pegar fogo, né? A gente risca e sai de perto. Deixa aí. A coisa multiplica. E essa foi a ideia. Que já tem um departamento que já funciona, que já tem pesquisas feitas pelos nossos colegas na área da espiritualidade, mas nós queremos juntar a experiência de cada um. Isso permite fazer pesquisa multicêntrica, porque daí pode fazer a pesquisa em vários locais, a troca de informações. Então, a ideia é integrar e otimizar esse espaço, esse trabalho de pesquisa. Então, esse trabalho nosso agora é nesse sentido, de aproximar mais. Então, nós estamos fazendo já um banco de colegas que trabalham com pesquisa, ou querem fazer pesquisa, já está acontecendo. Um banco de artigos que estamos colocando no nosso site, já tem lá, a gente está sempre atualizando. E, ao mesmo tempo, também levantando as temáticas, os temas que o pessoal acha interessante, importante que se faça pesquisa. E, com isso, a gente vai, então, agregar esses pesquisadores, colegas que trabalham nessa área,
para a gente dar um impulso ainda maior. Agora é um segundo momento. Né? E aí você está falando de temas importantes, aí eu jogo com o Marquinhos agora. Você botou fogo no parquinho, vamos para o pós-parquinho. Marquinhos, você anunciou aqui para a gente, né, que o próximo congresso retorna a São Paulo depois de muitos anos. Né? Quem ainda não tem o histórico, o Medinesp começou em São Paulo, aconteceu algumas edições, depois rodou... A AME Brasil foi fundada, Brasil, né? Isso, surgiu exatamente. em São Paulo. Sim. E aí a gente teve o Medinesp aí, Belo Horizonte, Porto Alegre, Maceió, Goiânia, 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 agora aqui em Vitória, Isso. Né? E aí volta para São Paulo, Marquinhos. Qual o desafio? Eu acho que o desafio maior é conter a emoção de segurar um congresso desse em São Paulo, porque junto com a oportunidade de fazer o Medinesp vem toda a conexão com toda essa história, né? A gente está muito empenhado nisso e abraçando uma equipe muito grande para que isso aconteça da melhor forma possível, que a gente possa se conectar a essa essência de onde tudo nasceu mesmo, né? Então a gente está levando muito carinho, muita emoção. Eu acho que o tema do Medinesp também ele nos leva para esse lugar mais conectado, né? Que é o servir para curar-se. Conta mais um pouquinho. Vamos embora. Por que vocês escolheram esse nome? A gente entende assim que a gente está chegando numa fase em que muito foi construído. Então esses 30 anos a AME Brasil como um todo, na figura de vários que estão ali, criaram os alicerces já bem fortes para que a gente possa dar esse passo em direção a mais serviço, a mais trabalho, em direção àqueles que precisam. Então, o grande foco desse congresso, além de congregar, a gente beber das experiências uns dos outros, é a gente incentivar ainda mais que as AMEs e os profissionais de saúde como um todo possam criar atividades que possam ir de encontro àqueles que são necessitados, seja com o trabalho de dependência química, na família, valorização da vida, como o Gilson trouxe, área da família, mas que a gente possa ainda multiplicar. Assim, eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir ir mais para fora ainda, ampliar ainda mais o que a gente já faz de serviço, a gente vai conseguir acessar ainda mais os corações e expandir ainda mais o paradigma. Porque quando a gente vai na necessidade e aquele trabalho acolhe, incentiva e supre aquela necessidade, dá um sentido e um objetivo de vida, aquela pessoa instantaneamente se conecta àquela proposta. E aí a gente vai pelo exemplo mesmo, como o Emmanuel já nos trouxe, arrastando pelo exemplo de servir, que é nada mais que o Jesus trouxe aí na síntese dos ensinamentos dele. E aí, perguntando até para vocês, né, a gente acaba vendo nas AMEs também agora uma construção, né? Até olhando para o Marquinhos, é inevitável a gente ver que ele está mais próximo ainda da turma da universidade, né, Marquinhos? Sim. Qual é o grande desafio com quem está se formando, com quem está saindo da universidade hoje para vocês? Nós temos o departamento acadêmico dentro da AME, que é exatamente isso, né? Já dentro da medicina, reconhecer aqueles acadêmicos que estão identificados com nossa proposta e já prepará-los para o futuro, né, dessa medicina que resgata a alma. E isso foi um trabalho que, desde a época da doutora Marlene, tem sido feito. O Marquinhos é um exemplo disso, ele era do nosso departamento acadêmico. Hoje ele é presidente da AME Brasil. E assim como... São Paulo. São Paulo. Olha, estou falando do futuro já, viu? Tá bom. O futuro é o futuro. Então, assim, ó, os nossos acadêmicos são hoje presidentes de AMEs, tem vários, Rodrigo Bastos, o Alejandro, o Andrei. Então, eles são o nosso futuro. Então, há uma preocupação sempre nossa de não deixar, né, de perder essa referência, esse contato e abrir o espaço para esse pessoal jovem, que vem com mais força, com mais dinamismo, com mais energia, de passar o bastão para eles, porque a gente vai desencarnando e tem que ter gente que assuma depois, né? Isso aí. E, então a gente está, graças a Deus, com um bom grupo de colegas que se identificaram com a proposta, estão levando esse legado para a Marlene com muito amor, com muito carinho, muita determinação, e essa ideia nós damos continuidade. E é através do departamento acadêmico que a gente vai conseguir, né, formar novos colaboradores, vincular a nós. E é muito importante que as AMEs dêem essa atenção, tenham esse cuidado com esse departamento, que eu acho um dos mais importantes nossos. Isso é muito interessante, a gente conversava ontem, que a AME surgiu num departamento acadêmico. E o primeiro membro do departamento acadêmico foi a doutora Marlene Nobre. É verdade.
porque quando ela foi se aproximando, né, ela ainda era universitária. Sim, Chico, e o Chico convida ela para ela estar ali próxima dele, entendendo o trabalho, servindo. Então ela foi a primeira acadêmica, foi a doutora Marlene. Então a AME nasceu de um departamento acadêmico. Acho que falar sobre isso ontem foi muito simbólico e ressalta a fala do Gilson nesse sentido, né, da importância de continuar alimentando, incentivando, porque é dali que vem o trabalho, ali que tem a continuidade de tudo que vem aí pela frente, né? E para encerrar, né, que mensagem que você deixa se despedindo, Gilson, e você seguindo para os próximos 2 anos? Olha, eu vejo assim, a gente está vivendo um momento muito importante, assim, um momento histórico, significativo do nosso planeta, né? Há um aumento da violência, essa pós-modernidade que está muito baseada no egoísmo, no individualismo, e é o momento assim dos chamados de última hora. Então eu fico muito impactado quando vejo as casas fechadas, quando vejo os trabalhadores só no virtual, quando mais precisamos trabalhar. Presencialmente? Presencialmente, tá nas casas, as casas abertas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas precisam de consolo. A pandemia deixou aí uma sequela enorme de insegurança em todos os níveis, segurança material, a pessoa perdendo emprego, segurança emocional, né, insegurança familiar, a própria doença gerou muita insegurança, muito medo. Então os quadros depressivos aumentaram muito. A necessidade da oração é uma coisa muito importante, a oração tem um poder enorme, tá? As pessoas reunidas na casa orando. Então, as casas abertas, as portas abertas. Eu não aceito, sabe, ver casas de portas fechadas, com essa necessidade agora enorme das pessoas serem consoladas e amparadas. Então, se a gente possa deixar uma mensagem aos nossos queridos irmãos espíritas, que são os trabalhadores da última hora, né? Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando. É uma alegria e um desafio nós estamos nesse momento, mas Ele confiou em nós. É um momento difícil, mas é um momento também de grande oportunidade de trabalho, de renovação, de a gente plantar semente, de a gente ajudar as pessoas transitarem por esse momento com coragem, né, com bom ânimo, com esperança, porque a gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Mas nós temos que cumprir o nosso papel. Então a mensagem é de coragem, é de bom ânimo, vamos unir nossas forças, vamos trabalhar, pessoal. A seara é grande, o campo é enorme, há muito trabalho. Então, levantamos a cabeça, abrimos os corações, que é isso que Jesus precisa da gente agora. A gente está de pé, dando a nossa colaboração. E daqui para 2 anos? Bom, o que eu posso deixar de mensagem final, na verdade, é um convite para que daqui a 2 anos a gente possa se reencontrar em São Paulo, no Mednesp 2025. Vai ser uma alegria a gente dar continuidade a tudo que foi aprendido e cultivado aqui nesse Mednesp em Vitória. Eu tenho certeza que será um grande encontro de muita emoção, de muita vivência, para que a gente possa se alimentar mais uma vez desse bom ânimo, dessa vontade fortalecida nos propósitos de Jesus e seguir em frente aí com o nosso trabalho, com o nosso desejo, que é alavancar e levar para frente o paradigma médico espírita. Gilson, parabéns. Marquinhos, sucesso. Obrigado. Obrigada.